A gente se informa mais pelos complotistas que pelos jornalistas. Não sei se você conhece esse termo, complotista. Aqui na França, complotista é uma pessoa que usa as teorias da conspiração. Mas, na verdade, eles criaram esse termo para poder descreditar, né, que as pessoas não tenham confiança nas pessoas que simplesmente vão fazer pesquisas, buscas por elas mesmas, independentes, né, para poder ver a verdade de longe, né, atrás das mentiras e manipulação do governo, dos políticos, da mídia, da televisão, né, são pessoas que buscam elas mesmas, que pesquisam a fundo para poder comparar, né, a realidade exterior que a gente vê no dia a dia e elas, no caso, vão verificar se aquilo realmente é verdade ou não, né? Independente, né? Eu comecei a fazer isso, né? Então, geralmente, as pessoas, os complotistas, né, eles alertam de várias coisas que estão acontecendo, que podem acontecer ou que vão acontecer, né? Então, eu gostaria de falar esse tema hoje aqui com você, né? A gente se informa mais pelos complotistas que pelos jornalistas. Não esquecendo que, infelizmente, né, os meios de comunicação oficiais, né, são constantemente influenciados, né, ou subvencionados também pelas indústrias farmacêuticas, né? Eles recebem muito dinheiro por trás, né? Não só pela publicidade, mas também eles manipulam um pouco, né? O que eles vão falar, né? O que eles vão, né? Compartilhar com o público, né? Então nem tudo é sempre verdadeiro. Às vezes tem meia verdade, né? Nas notícias ou um ângulo diferente também, né? Eles tentam manipular, né? Um fato, né? Por um ângulo diferente que dá a entender algo negativo e na verdade o ângulo for positivo. Isso aconteceu muito aqui na França, principalmente também na época, né? Dos jalecos amarelos, né? Que é um grupo de pessoas que sempre manifestavam pelos direitos trabalhistas e tudo. E, por exemplo, às vezes aconteceu algum tipo de problema, né? Os policiais às vezes eram um pouco agressivos e empurravam os manifestantes. E no caso, os manifestantes com raiva começavam a retribuir, empurrando também os policiais. Então, nesse caso, a mídia, a câmera, mostrava os manifestantes revidando, né? Nos policiais e dava a entender que eles se começaram a provocar os policiais e não os policiais que começaram a provocação. Então, por aí você vê que a mídia, né? Pode mostrar vários ângulos diferentes, né? E tentar passar essa ideia ao público, né? Então nasceu esse termo de complotista, né? Eu já tenho bastante tempo aqui na França também, né? Eu sou 100% uma complotista, porque eu não sigo, né, o que a mídia tradicional, né, revela, porque eu sei que há muita mentira, muita manipulação, há muita coisa acontecendo mesmo na vida cotidiana, na mídia não se fala, né, descobertas, igual na época da pandemia, por exemplo, aqui, eles usavam, né, a planta artemisia, a ivermectina, e foram muito censurados aqui os médicos que tentavam, né, passar essa informação, né, foram tratados de gurus, né, tratados de manipuladores e tudo. Então, por quê? Porque foi antes das campanhas de picadinha, né? Então, por aí você vê que os meios de comunicação, infelizmente, eles manipulam muito a percepção, né, dos cidadãos. Então, o tema que eu gostaria de compartilhar com você é sobre isso. Por quê? Porque os complotistas, eles estão 5, 10, 20, 30 anos, às vezes, com antecipação, né? Eles veem de longe a manipulação, o que vai vir, né? E principalmente as pessoas que estão se informando sobre a Agenda 2030, que não é, hoje em dia não é mais teoria, né? Antes é sempre assim, o que foi teoria se torna fato, né? Muitas coisas que os teóricos da conspiração, né, os complotistas, né, falam e alertam, hoje são fatos, né? Na época, por exemplo, eu já sabia que ia vir, na época, a vacina e tudo, e que não deveria tomar, né? Eu já sabia isso antes mesmo das mídias oficiais falarem, né? Os complotistas nessa época alertaram, né, sobre o perigo, né, da tecnologia que eles colocaram ali dentro, né, ARINM, né, mensageiro, que tem ali dentro, né, que manipula o DNA mesmo do ser humano, né? Tem mais o óxido também, né, de grafeno, né, dentro, e outros nano também, robôs, né, que tem ali dentro, e além dos metais também usados, né, que tem ali dentro. Então, muitos complotistas alertaram sobre isso. E antes era conspiração. Hoje já são fatos, né? Então, os complotistas estão na frente, 5, 10, 20, 30 anos à frente, né? Por isso que eu sou orgulhosa, tenho orgulho de ser complotista, porque eu me informo por mim mesma, por livros, por testemunhos, né? Por médicos ou grupos de pessoas que não recebem nenhuma influência política e nem, né, subsídio ou interesses financeiros por trás, e que tentam alertar as pessoas, né, dos perigos, né, da manipulação da nossa sociedade, etc. Então, eu posso dizer para você que onde há censura, quase sempre ali se encontra a verdade, né? Simples assim. Aqui na França, por exemplo, teve muita manipulação, né? Nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, sempre teve aquelas mídias de verificação independente, que assim que você postava alguma coisa contra, né, o vírus, né, do COCOV, né, que a gente chama aqui, ele já aparecia aquela mensagem, mídias de verificação independentes
atesta que isso é falso ou meio falso, né? Por quê? Porque, infelizmente, eles criaram essas mídias independentes, dizendo que é independente, mas não é independente, porque a maior parte, quase 100%, né, das publicações que foram, né, visadas por essas mídias, exatamente, eles estavam ali criticando tudo que ia contra, né, o récit, como a gente fala aqui na França, né, a mensagem principal, né, do governo, dos meios de informações e tudo. Então, tudo que ia contra, né, a informação padrão, né, essas mídias, né, visavam e colocavam uma mensagem, às vezes até ofuscava a mensagem também, né, as fotos e tudo. Então, teve muito isso aqui na época da pandemia aqui na França. Então, por aí já abri o olho, já vi que tinha muita manipulação, né, porque tinha muita censura e agora nada mudou, né? Em 2026, isso começou lá em 2020, os meios de censura só foi aumentando aqui na Europa, né? No YouTube, no Facebook, etc. Muita censura. Eu tive um vídeo meu também que foi, no caso, censurado, no YouTube também, sobre saúde, onde eu falei que, no caso, a Iverra e a Mequitina, né, que é um medicamento antiparasitário, que no caso ajuda contra aquela doença, né, que começa com CA, né, CAN, né, e depois vem o C, E e o R, né, CAN e depois CER, né, que ela ajuda contra isso, com uma planta também, Artemisia, né, Artemisia, ajuda também contra isso. Então, assim, esse vídeo foi, no caso, censurado por causa disso, né, porque, no caso, eles usavam muito isso também contra os efeitos do Kokov, né, que a gente chama aqui, né, logo antes da campanha de picadinha. Então, isso incomodou muito aqui, né, a política e tudo, porque, né, se as pessoas segurassem com isso, não ia tomar a picadinha da sopa mortal, né, que hoje em dia dá mais de 1.300 efeitos colaterais, que já não é mais teoria, é um fato, né. Nos Estados Unidos mesmo já saiu a lista oficial de mais de 1.300 efeitos colaterais, né, por causa dessa terapia, vamos dizer assim, genética, né? Genética. Então, por aí você já vê que onde tem muita censura, quase sempre ali se encontra a verdade, tá? Aqui na França teve um cidadão que chamava Coluche, que ele era muito conhecido, e nessa época da França, nos anos 90, 2000, 80, tinha as pessoas criticavam livremente na televisão, né? Nos programas de televisões e tudo, as pessoas podiam criticar os políticos e tudo, não tinha censura nessa época, né? Isso foi nos anos, acho que 2000, 90, 80, 90, 2000, né? E ele era muito famoso, muito adorado por muitas pessoas aqui na França, teve rumores, né, de que ele poderia até se tornar presidente na época, que as pessoas iam votar por ele. Ele defendia tudo em relação aos interesses do povo, né, do cidadão, né. Ele morreu em condições bem duvidosas, né, como sempre, né, que acontece com vários cientistas, várias pessoas que tentam dizer a verdade, né, no meio científico, medical, ou artistas e tudo. E nessa época ele podia criticar, as pessoas podiam criticar e não tinha censura, né. E hoje já não é mais possível aqui na França, né. Hoje já não existe mais isso, né. Já recebe já problemas de justiça e tudo. Ou seja, não há mais o livre-arbítrio, né, das pessoas. Cada vez mais os seres humanos, os cidadãos estão perdendo os direitos, né, um por um. Então, nessa época não tinha censura. Teve um humorista também aqui na França que está fazendo uma turnê, né, espetáculos humorista, né, e saiu também nas mídias, eu vi no Facebook também, no Instagram, de que enquanto ele estava no palco, né, fazendo o trabalho dele como humorista, né, criticando o governo, essas coisas políticas e tudo, veio vários tipos de policiais, né, e embarcaram com ele. Ou seja, na frente de todo mundo ali no público, ele foi preso na época, né? Não sei se realmente ficou na prisão, mas acho que não foi liberado depois. Foi mais para poder pôr uma pressão mesmo nele. Então, até um humorista, com o trabalho dele, né, de fazer humor, está sendo censurado. Por aí você está vendo a situação da nossa sociedade, nossa matrix desse sistema, que está cada vez mais cortando todo tipo de liberdade dos cidadãos, né? Isso aconteceu aqui na França, país de primeiro mundo da Europa, imagina, né? E eu posso dizer que praticamente muita coisa hoje em dia está sendo proibida. Muita coisa que antigamente era, né, normal, que era livre para todo mundo, direito de todo mundo, que não tinha nenhum problema, né? Hoje em dia eles estão praticamente confiscando tudo, proibindo tudo, dificultando acesso e tudo. Até as redes sociais também aumentou bastante, né, a censura, né? A gente quando usava a internet nos anos 2000 e tudo, não tinha censura assim no YouTube, no Facebook, você poderia falar livremente, não tinha tanto de pressão como hoje em dia, né? Aqui na Europa, muitas pessoas alertavam durante a pandemia, muitas contas foram fechadas, né? Muitos posts, né? Publicações foi censurados e tudo, né? E várias pessoas também ficaram bloqueadas durante 3 dias, uma semana, sem poder até se conectar ou publicar alguma coisa, por causa de um post que ela publicou, alertando a pessoa sobre os efeitos, né, dessa picadinha, vamos dizer assim, né. Então, eh, por aí você vê que a situação realmente está ficando bem complicada na Europa, não sei como está aí no Brasil, né, mas, até a água da chuva. Eu vi isso um vídeo também no Facebook, acho que foi de um francês,
que no caso ele estava recolhendo a água da chuva e colocando dentro de vários barris para poder irrigar as plantações. E no caso, a polícia embarcou na casa dele e tudo e confiscou tudo. E acho que ele teve que pagar por taxas também, né, por multas. Simplesmente porque ele estava, né, recolhendo a água da chuva, né? Por aí, eu pergunto para você aqui agora, né? Me fala aqui nos comentários o que você acha, né, sobre esse vídeo, né? Você acha isso normal? A água que cai do céu, como a gente fala, que é gratuito, que sempre foi gratuita, né, para a humanidade, no caso, confiscar, fazer a pessoa pagar por taxas, por ela recolher, né, água da chuva para poder irrigar as suas plantas, né, o solo nas plantações, isso é um absurdo, né, gente? Por aí a gente vê que até tudo que é natural, que a natureza não dá gratuitamente, eles estão querendo confiscar, né? Eles estão querendo tornar tudo pago, tudo proibido, né? Para que o ser humano fique cada vez mais dependente do sistema e que ele não consiga ser, né, e adaptar, ser livre, independente desse sistema, né? Por aí você já vê que tem um grande problema nessa sociedade, né? Se fosse tão moderna desse jeito, né? Se fosse tão boa mesmo, tão positiva, né? Tão liberal, vamos dizer assim, né? Não ia ter tanta censura desse jeito. Então, por aí você vê que o mundo está realmente mudando, né? Cada vez mais pressão, cada vez mais escândalos a nível mundial, né? O que só falta agora é cada pessoa, eles passar uma lei, por exemplo, de que cada cidadão, né, tem que pagar uma taxa de carbono, né? De CO2 que a gente fala, né? Cada pessoa para respirar tem que pagar uma taxa de carbono, contribuir, né? Se pagar uma taxa, né, todo mês, por exemplo, para poder ser um bom cidadão, né, bem doce, né, bem manipulável, só falta eles criar isso, uma lei, né, que controla as pessoas que tem que pagar uma taxa para poder purificar o ar público. Só falta isso. Na minha opinião, tudo é possível, né? Visto a situação aqui na França e na Europa, desde 2020 para cá, cada vez está mais ditar e durar, né? Tá aumentando muito aqui na França, na Europa, entendeu? Nos Estados Unidos, no Canadá, como eu falei no outro vídeo, começa primeiro nesses países que são mais desenvolvidos e depois se espalha para o resto do mundo, igual a pandemia também, né? No caso, começou mais aqui as restrições na época e tudo, até a campanha também de picadinha, e depois que foi para o Brasil, África e tudo, né? A mesma coisa para restrições, né? No final, da pandemia, né? As restrições terminou aqui primeiro e depois ainda tinha restrição no Brasil, na África e tudo. Então é sempre assim. Tudo que é revolução, tudo que é movimentos público, né, dos cidadãos e tudo, revoltas públicas e tudo, né, começa primeiro geralmente na Europa, nos Estados Unidos, Canadá e depois se espalha para o resto do mundo, igual a Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra. Então, por aí você vê que está cada vez pior a situação do cidadão nessa humanidade tão próspera, né, tão tecnológica, tão próspera, tão evoluída, né, tão moderna, né, ao invés de seres humanos ter mais liberdade, né, a gente está pagando cada vez mais a conta. E, para terminar esse vídeo, né, teve uma autora francesa, que infelizmente ela já morreu, mas na época ela alertava muitas pessoas, né, sobre as linhas brancas no céu, que eu já falei, que passam os aviões e tudo, que deixa várias linhas brancas no céu, né, que é químico para poder manipular a temperatura, o clima e tudo. Né, aviões que passam deixando linhas, igual como se fosse é, jogo da velha, né? E essas linhas depois vão aumentando, aumentando, aumentando e cobre todo o céu. O céu não fica mais azul, ele se torna um branco, né? E isso são metais pesados, né? Isso dá alergias respiratórias, problemas de saúde, tudo. Eles fazem isso para poder esconder o sol, impedir o ser humano de absorver a vitamina D3, né? Bloquear a glândula pineal, acidifica o solo, assim, a terra fica menos fértil. Então, assim, tem várias consequências em relação a isso. Ela alertou no livro dela, que saiu acho que em 2015, né? Falando, saiu em 2015 ou foi republicado, uma coisa assim. Mas já tem bastante tempo, e ela alertava sobre esses Kimi, que a gente chama Kimi e Trails, né? Que são as linhas brancas no céu, sobre o transhumanismo, que é a mudança, né? A, a fusão do ser humano com a robótica, ou seja, aos poucos eles estão preparando as pessoas para que aceitem, né, essa fusão, né, já começa com a inteligência anti-céu, né, que só essa inteligência do outro lado, que as pessoas começam a se adaptar, a confiar nesse sistema exterior, né, e para sempre perguntar tudo e esperar a resposta como suprema verdade. Ao invés de a pessoa usar os neurônios, né, refletir, né, desconfiar, ela mesma buscar pela verdade, ela mesma fazer as buscas e tudo, né. Então isso está começando a habituar, a acostumar o ser humano a receber tudo mastigado na boca, ao invés de ele mesmo utilizar o senso crítico, né, de buscar, de contestar, né, se aquilo é verdade ou não, de duvidar, né, e perguntando tudo ali para um aparelho para poder te responder tudo mastigado. Então eles começam assim, mas a intenção deles é depois de ir com um implante na pele, né, tem a tecnologia que vai sair também do Neuralink mais tarde também, que é implantes na cabeça, no cérebro, tudo que a pessoa possa talvez baixar línguas na cabeça, aprender profissões sem ter estudado, né. Então é fazer essa fusão do transhumanismo, né, que é a fusão do ser humano com a máquina, né, meio humano, meio robótico. A mesma coisa com o Robocop, por exemplo, que nos filmes, né, eles mostram isso como ciência ficção, e na verdade ali na ciência ficção por trás está te mostrando coisas que são possíveis e que vão chegar mais tarde, né. Então no livro dela, né, em 2015, ela falava sobre essas linhas brancas, transhumanismo, a taxa de carbono,
Ela já falava isso na época, em 2015. E tudo aqui na Europa está acontecendo para poder chegar nisso. Já teve vários incêndios aqui, está tendo ainda incêndio na Europa inteira, nos Estados Unidos, na Algéria, na África, em outros países também. Ou seja, várias florestas estão sendo dizimadas e eles vão talvez criar um estado de alerta, vamos dizer assim, para poder vir com essas leis de taxa de carbono, talvez dos créditos também sociais, né, que tem lá na China também, tudo, né? E o aquecimento global, né? Então, no livro dela, né, eu tenho um livro aqui, né? É este aqui, ó. Ela se chama Claire Séverac, a La Guerre Secrète contre le Peuple, que no caso quer dizer a guerra secreta contra os povos, tá? Esse aqui você vê que tem essas linhas brancas no céu, tá vendo? O avião passa e deixa várias linhas horizontais, talvez no outro sentido também, né? Isso aqui é tudo plantação modificada, né? GMO, né? Modificada, híbrida também, tá vendo? E são antenas aqui também, que no caso manipula a meteorologia, né? Envia as ondas que manipulam a meteorologia. Tudo isso não é, hoje já não é mais teoria. Hoje é fato, porque estudos científicos estão indo, pessoas também que estão cada vez mais falando, né, tirando fotos, vídeos, observando as mudanças drásticas de temperatura que estão acontecendo aqui na França. Teve uma vaga de calor insuportável, mas era um calor não natural, era um calor eletrizante, que até às 2 horas da manhã fazia 29 graus, e enquanto isso, se fosse um aquecimento global, seria toda a Europa, né? Vários países do centro da Europa, França, Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra estava com temperatura super alta, e outros países do leste da Europa, por exemplo, estava 25 e aqui estava 38. Então, se fosse o aquecimento global, seria uma vaga em todo o continente europeu. E às vezes também estava mais quente aqui do que na própria África, né, em Marrocos ou na Grécia, que sempre faz muito mais quente, né? É normal o calor, né, mais no sul da Europa do que no norte da Europa. Então, durante essa vaga de calor extremo, que foi uma manipulação, às vezes estava 38 aqui, né? E na Grécia estava 28, por exemplo, né? 38 aqui, 28 lá, 25 no Marrocos, que é na África, no norte da África, ali colado no Saara. Então, por aí você vê que isso existe, entendeu? Essa manipulação meteorológica existe. E tudo isso tem, né, no livro, nesse livro em francês, aí no Brasil acho que vocês não devem encontrar, mas vocês podem, né, fazer pesquisas vocês mesmos na internet, né, sobre o aquecimento global, o mito, né, do aquecimento global, os projetos de taxa de carbono que eles querem implementar, o transhumanismo, né, os Kimi e em inglês trials, né, você vê na internet, você vai encontrar também, e tudo isso ela já alertava, muitas outras pessoas já alertavam anos e anos antes, e hoje é fato, né, obrigada, e obrigado a todos os complotistas, inclusive eu, né, que tento alertar as pessoas. Se você gostou desse vídeo, né, para me ajudar, deixa um likezinho aqui, comente o que você acha sobre essas informações, compartilhe as pessoas que você acha que vai se interessar sobre esses assuntos aqui, compartilha, se inscreva no canal, para você se manter informada sobre os próximos vídeos que vão chegar. Um grande beijo, e lembre-se, não espere a verdade chegar, busque-a. Um grande beijo, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.